Olá, meus queridos. Como eu estou tendo que viajar, então esse extra vai ser meio diferente, igual o último que teve. Eu já devo estar até no Brasil quando sair o vídeo para vocês, mas como eu não vou ter tempo para pegar e fazer a gravação de fato, chegar no dia e fazer, porque vai praticamente chega no mesmo dia, mesma hora, e tem um monte de coisa para fazer, trabalho acumulado, essas coisas. Então eu falei assim, eu vou fazer um vídeo extra diferente, um vídeo extra fazendo a recapitulação do que está acontecendo no planeta, para a gente fazer algumas análises, para a gente fazer algumas interações, para ver de fato como é que nós vamos sair dessa situação, ou como é que nós vamos nos proteger dessa situação, ou como é que nós vamos enfrentar essa situação. A situação do planeta não está nada bonita, ela está degringolando, ela está afundando cada vez mais. E existiu algumas frentes que as pessoas chegaram e falaram assim, bom, professor, foi dito pelo Chico Xavier que nós teríamos 50 anos de lambuja e tal, e tudo mais, e se nesse período de 50 anos nós não tivéssemos problemas e pá, não sei o quê, mas na verdade, pelo que eu entendi, eu acho que foi uma má interpretação, ou o pessoal não entendeu muito bem o que era aqueles 50 anos. Esses 50 anos que foi dado, que o Chico comentou, eu acho que foi muito mal interpretado, ou até o Chico pode ter entendido errado. Tá? É normal isso acontecer, porque o espiritual não dá muitos detalhes, tá? Não é do jeito que o povo imagina, que senta um espírito aqui do meu lado e fica batendo papo com você, oh, tudo bem, meu amiguinho? E fica o dia inteiro conversando, como se fosse aposentado aqui, parado, batendo papo com o espírito. Não é assim que funciona. As pessoas acham que é assim, mas não é assim. E aí o que acontece é o seguinte, esses 50 anos, ele é um período onde o espiritual falou assim, olha, tem uma programação. Então vamos lá, vamos imaginar que teve a Primeira Guerra Mundial, passou um período de tempo, teve a Segunda Guerra Mundial, ia passar, um exemplo, 20 anos, e depois de 20 anos é até a guerra. Ok? Vamos imaginar assim. Aí nesse meio do caminho, no meio desses 20 anos, no meio, passou 10 anos, vem e fala assim, olha, eu vou dar 50 anos de lambuja para vocês. Então, não virou 20, virou mais 50, virou 70 anos. E aí vai passando um período, vai passando um período, vai passando um período, aí dá os 70 anos. Quando acaba os 70 anos, aí entra para ter a terceira guerra mundial, que deveria estar programada para acontecer lá atrás. Por que será que deram essa lambuja para o povo? Vamos tentar fazer uma análise, uma reflexão? Vamos lá. Se a terceira guerra mundial estivesse acontecendo na estrutura planetária da segunda guerra mundial, com o desenvolvimento da Segunda Guerra Mundial, nós teríamos a tecnologia somente da parte atômica, de bombas, de destruição. Nós não teríamos uma evolução, por exemplo, de um celular, de uma televisão de altíssima como chama, de nitidez, né, de altíssima resolução, né? Nós não teríamos isso. E nós também não teríamos canais e pessoas ensinando espiritualidade para as pessoas. Ou seja, depois que entrou toda essa tecnologia, cumpriu-se uma das exigências que o espiritual pediu para ter. Exemplo, que a mensagem de Jesus, de Cristo, chegasse em todos os cantos do planeta. E com essa modernidade, nós podemos garantir que hoje, nos dias atuais e modernos, a mensagem não Cristo Evangelho, igreja de religião, a mensagem Cristo amar uns aos outros como a si, essa mensagem, essa sim, de fato, essa entrou para todos os cantos e todo mundo teve acesso ao conhecimento. Se a pessoa teve acesso e ela não quis aprofundar, problema é dela. Se ela entrou no acesso e quis fingir que não viu nada, problema é dela. Se ela teve acesso e ela começou a implantar e usar na vida dela, perfeito.
Então precisava, de fato, ter uma situação como tal de chegar o ensinamento crístico em todos os cantos do mundo. Ah, professor, mas chegou, mas ninguém entendeu, ninguém fez nada. Problema da pessoa. Mas que chegou, chegou. Esse, então, era um dos requisitos que eu acho, quem acha não sabe, é um achômetro aqui. Eu estou fazendo uma reflexão com vocês, tá? Nós estamos fazendo um estudo, nós estamos fazendo uma reflexão. Muito bem. Na Primeira Guerra Mundial, para ser mundial, teve que ter um conflito. Depois esse conflito colocou mais um país indo para um lado e o outro indo para o outro. Depois colocou mais um país, um indo para um lado e o outro indo para o outro. Tanto é, gente, que se você for analisar as guerras mundiais, não sei se vocês acompanham, mas o Japão, por exemplo, ele era inimigo dos Estados Unidos. Hoje o Japão é amigo, mas ele já foi inimigo. Nós temos uma situação que já foi inimigo. Olha como é que é a coisa. Estão entendendo? O buraco é um pouquinho mais embaixo. Já foi inimigo. Então, se a gente for pegar e fazer uma análise nua e crua, o que nós podemos perceber é o seguinte: o que faz acontecer uma grande guerra mundial são alianças. E por si só, depois da Segunda Guerra Mundial, uma aliança permaneceu, a das Nações Unidas. Então formou-se uma aliança de países, manteve-se uma aliança de países, de um lado, e do outro lado não tinha nada. Só que, por cargas de religiões, de terrorismos, dessas coisas malucas que andou acontecendo pelo planeta, alguns radicais, ou ideologias, ou coisas assim, comunismos, ideologias malucas, essas coisinhas, o pessoal foi por afinidade criando certas alianças. Então pegou-se quem gosta do comunismo, aí pegou um grupo que tentou implantar o comunismo desde aquela época antiga, Amílcar Cabral, ou Che Guevara, não sei do que. Isso se manteve, acabou, os americanos resolveu, mas a estrutura ainda ficou e foi ressurgindo. Muito bem. Como diz um amigo lá de longa data antiga, não se matou o câncer, somente está se tratando com remedinhos homeopáticos. É uma analogia meio grossa, mas dá para entender o que ele quis dizer de situação. Mesmo porque não existe uma verdade absoluta, né? Não existe uma forma melhor ou pior de se fazer alguma coisa. São formas que cada um entende que seja melhor. Apesar que a gente sabe qual que é o resultado, né? E Deus me livre de entrar no comunismo aqui, porque eu já morei em país comunista. Mas cada um tem o seu tempo de evolução de entendimento. Aí, o que acontece? Dentro disso, com as ideologias, foi se criando meios e foi se convencendo pouquinho em pouquinho. Trabalho de formiguinha. A formiguinha vai a formiguinha vai levando folhinha e foi crescendo, tomando corpo. Nesse meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Alguns países que faziam parte da Segunda Guerra Mundial, a antiga União Soviética, por isso chama União, era a União dos Soviéticos, união de países que estavam junto com a Rússia para fazer a frente contra os Estados Unidos e os outros países da Europa. Muito bem. Eita, pleura, vai para lá, show, Satanás. Aí o que acontece? Nessa evolução, conforme foi evoluindo, alguns países da União Russa ou União Soviética, esses países foram virando direita, virando capitalistas. Então nós temos lá na China, nós tínhamos Hong Kong, nós temos Taiwan, nós temos Ucrânia, nós temos um monte de países, Polônia, e cara, tem um monte de países que faziam parte da União Russa, que esses países, eles não
não continuaram com a questão comunista, eles foram virando capitalistas. Muito bem. E o que aconteceu no planeta? Os que foram virando capitalistas começou a crescer. E os que estavam virando socialistas ou comunistas foram afundando, apertando. Nesse meio do caminho, a China deixou de um pouquinho de ser comunista, por mesmo mantendo o nome China comunista. E ela começou a implantar o capitalismo. Bom, mas se o capitalismo faz crescer, então vamos implantar o capitalismo. E ela implantou o capitalismo, e a China começou a crescer. O povo começou a se tornar capitalista. E ela falou, opa, estou perdendo o controle, porque o capitalismo tira o controle do governo. E eu preciso ter o controle absoluto, que é o que faz eu ser uma potência. Para eu ser um poder absoluto, onde não tenho eleições, porque senão daqui a pouco eles vão querer eleições. E olhando os países como Hong Kong na época, porque agora faz parte da China, Hong Kong, mas o Taiwan, que cresce, os próprios chineses falam, não queremos esse tipo, nós queremos o igual deles. Não queremos vocês, nós queremos o deles. E começou a gerar problemas. Isso começou a acontecer também na Rússia e começou em vários países. Tanto é que os cubanos querem fugir de Cuba. Tchau, quero ir embora. O pessoal da Coreia do Norte tenta fugir para a Coreia do Sul. Então você só vê fugas de países comunistas para capitalistas. Você não vê o inverso, você não vê o contrário. Isso é uma teoria minha, tá? Não estou falando que é uma verdade absoluta. Estou criando uma teoria baseada na minha percepção de vida, tá? Não é uma verdade absoluta, ok? Não é um estudo científico de XYZ, tá? É uma teoria maluca minha. Porque se eu falar que é uma verdade, nossa, lascou tudo. Alguém vai querer derrubar até o vídeo. Falar que eu estou fazendo fake news e não é bem assim. É uma versão. Existem várias versões. Eu estou dando a minha. Vai ter outro que vai defender, tem outro que vai falar o contrário, e assim vai, tá? Deixando bem claro aqui. Aí, meus queridos, o que acontece? A Ucrânia, não sei quando vocês perceberam, mas a Ucrânia, ela pegou e falou que ia instituir o comunismo como se fosse crime no país. E tinha algumas frentes dentro do país que se rebelou. Seria mais ou menos aqui, chega aqui no Brasil e fala assim, olha, a partir de amanhã está provado aqui no Congresso que qualquer um que falar de comunismo, pregar comunismo ou incentivar o comunismo vai ser igual ao nazismo. Nós vamos botar tudo na cadeia e está proibido. Está proibido. Então eles pegam e simplesmente está proibindo. Maravilha. Proibiu. Joia. O que aconteceu? Os partidos da esquerda iriam se levantar, iriam falar assim, não, o que é isso? Estão loucos? Não, nós temos que enfrentar isso e vamos lutar contra. Foi mais ou menos isso que aconteceu com a Rússia. A Rússia se sentiu chamada por aqueles que gostam da Rússia dentro da Ucrânia. Ele pegou e falou assim, não, se o pessoal gosta do sistema que nós temos, se gostam de nós temos que deixar com que eles permaneçam em tempo. E aí eles foram para criar uma independência do lado leste, do lado que faz fronteira com a Rússia, daquelas regiões, para criar regiões independentes, como se fosse um novo país. Falou, se você gosta do capitalismo, então vocês aí da direita, do lado do ocidente, vocês ficam com o capitalismo, e o lado do ocidente fica com coisa, beleza? A Ucrânia falou assim, não, nós somos um país democrático. E foi aprovado pelo Congresso isso. Então, até eles que gostam do comunismo vão ter que parar de gostar e vão ter que fazer o que nós estamos fazendo. E aí, meu querido, entrou a Rússia no jogo, entrou porque o pessoal começou a fazer pressão e entrou. A Rússia entrou e se lascou. Por quê? Ela entrou numa bola dividida. Aí entrou os Estados Unidos, entrou a Europa, entrou mais outro país, entrou outro país. Os outros países que faziam parte da União Soviética começaram a pedir pelo amor de Deus, onde se viu, o que é isso, que absurdo. E aí a Rússia falou, você quer saber de uma coisa? Eu vou pegar tudo de volta, porque era meu e fazia parte da União Soviética, então a Rússia vai se transformar numa União Soviética de novo. E começou a atacar. Só que ela achava que era fácil, porque eu acho que eu sou super poderoso, que eu sou potente. E deparou com um paizinho valente chamado Ucrânia. E aí tudo começou a desgranhar. A Coreia do Norte, Cuba
Irã e mais um mundo de país que está tudo meio lascado com as finanças, cheio de dívida, porque o planeta está lotado de dívida. Esses países começaram a fazer dívida, empréstimo, Estados Unidos me ajuda, Estados Unidos dinheiro. E os países tudo cheio de empréstimo. Os países começaram a quebrar, porque eu tenho tanto empréstimo que eu tenho que pegar, e metade do dinheiro que eu arrecado é só para pagar dívida. E como é que eu faço? Eu vou chutar o balde em tudo. Não é isso que a gente faria com um cartão de crédito que está explodido, uma conta está explodida? Eu vou meter o pé em tudo, não quero saber, eu não vou para lá, eu vou para cá, eu vou dar o grito da independência, vou para cá, vou para lá, e como é que faz? E aí, meus queridos, aí os países que estavam bem quebrados começaram a se juntar. Eu tô quebrado, você também tá quebrado? Você também tá? Você também tá? Quem que é o culpado? O capitalismo. Quem que é o chefe do capitalismo? Estados Unidos. Vamos começar a colocar a culpa nos Estados Unidos. E aí começou, 1, 2, 3, 4, 5, começou a pipocar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e um monte de países começou a se juntar para tentar dar um calote. Falou, não vamos pagar mais nada. Só que tem um porém. Esse calote, antes de surgir, começou a ter confrontos. Começou a ter partes bélicas, confrontos militares. E nesses confrontos militares começou a ter guerras internas dentro do próprio país. Porque aí o pessoal da direita começou a investir em partidos mais voltados para o capitalismo e começou a ter racha dentro dos países. Então você vê racha no Brasil, tem direita e esquerda, racha na Argentina, racha na Venezuela agora, tá tendo rachas, quebras dentro deles mesmo. E aí, tendo guerras, essa energia de guerra começou a se espalhar para tudo quanto é lugar. E essa energia de guerra se espalhando sobre tudo quanto é lugar, começou de fato as guerras. E aí um país começa a atacar daqui, atacar de lá, e começa a se apertar. É igual você colocar um rato na quina de uma parede. Você apertou um rato, o rato é desse tamanho, mas você é gigante com um rato. Você é um gigantesco com um rato. Só que o rato vem e pula em cima de você. Se você não deu saída para ele fugir, ele vai para cima de você, ele vai pular, ele vai falar assim, ou vai ou racha, eu vou tentar pular em cima dele aqui para ver qual é que é. E aí está começando a estourar as guerras. Então nós temos a lambuja, só que nós não resolvemos o problema sistemático que o planeta tinha. Aonde eu consegui dinheiro, então eu consumo você, eu controlo você, voltou na mesma historinha, só que de uma forma moderna, as escravidão. Que escravidão, professor? Bom, vamos olhar no tempo bíblico. O Antigo Egito escravizava os hebreus. Outros países e outros lugares que está relacionado lá na Bíblia, um escravizava o outro. Ou seja, a era da escravidão, ele era constituída, ele existia, era normal. E aí que está o grande problema e o grande perigo. Por quê? Porque nessa instituição, nesta situação, o que acontece é o seguinte, olha só como é que é o buraco. Olha como é que é o negócio. Nessa instituição, o que acontece? Pois bem, nós temos algo como, exemplo, os países entraram numa escravidão moderna. O meu dinheiro vale mais, então eu escravizo o dinheiro que vale menos. O meu trabalho vale mais, então eu escravizo o que vale menos. E começou-se a explorar. E o capitalismo começou a transformar a China em escrava. Começou a transformar a Rússia em escrava. Você vai trabalhar e me dá tudo o seu petróleo. E você vai achar que você tem dinheiro. A China vai produzir um monte de bugiganga, celular, você vai fabricar tudo de tudo. E você vai achar que você está rica e você vai me dar tudo as pecinhas por precinho, como se tivesse trabalho de grátis. E aí foi acontecendo. Só que as revoltas começaram a se explodir dentro dos próprios países, as dívidas começaram a explodir dentro dos próprios países, os países sem saber para onde ir, para onde fazer, o que fazer,
começaram a... Bom, eu não tenho saída, vou fazer o que mais sei fazer, a única coisa que me resta, guerra. Vou invadir outro país, vou invadir aquele país capitalista. Ah, Taiwan, você é rico? Ah, então vou pegar você. E vou fazer você ficar trabalhando para mim, sustentando eu, o governo eu. E aí vai. Tic, 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 e vai que vai. E vai gerando os problemas, que é onde a gente está chegando. Então nós temos uma questão energética que está bombando, nós temos uma questão financeira que vai gerar um reset, e nós temos uma programação bíblica que, mas são seres humanos que estão fazendo. E daí? Deus está usando esse ser humano, você acha que não vai usar? Quem que ele vai usar? Ele vai ter que usar os mais poderosos, as lideranças, quem está na linha de frente. E é exatamente aí que está o pulo do gato e o grande problema. Porque o planeta ele está tão quebrado, que é assim. Até quem está rico está quebrado. Então, um exemplo. Chega Israel e começa a atacar lá os países do Oriente Médio. Ele recebe um ataque e começa a atacar todo mundo. Aí ele chega e fala assim para os Estados Unidos: Estados Unidos, eu preciso de dinheiro, preciso de equipamentos bélicos. Ah, tá bom. Eu vou te dar, mas não dá, né? Estados Unidos ele empresta, ele empresta dinheiro. Então ele dá o dinheiro através dos equipamentos. Você tem uma dívida comigo, hein, Israel? Você tem uma dívida comigo, hein? E ele vai criando dívidas. Dívidas. Só que eram países que estavam ricos. Então até esses países ricos vão começar a quebrar. E aí? Porque o povo vai entrar numa quina de sinuca que até eles vão quebrar. E aí? E aí, meus queridos, que a saída para tudo isso é fazer uma guerra total e falar: todo mundo perdeu. Agora vamos começar tudo do zero. E o capitalismo vai dar essa sugestão de começar tudo do zero. Por quê? Porque no capitalismo, qualquer comerciante, qualquer um que é dono de uma indústria, que tem capacidade de montar uma empresa, ele vai montar a empresa e quem que vai ganhar dinheiro e vai acumular todo o dinheiro nele mesmo? Os que têm essa capacidade, os ricos, os que eram ricos. O que era rico ficou rico e é rico porque ele tem capacidade de conseguir dinheiro. Então, para o capitalismo, para os Estados Unidos, a destruição de tudo é ótimo, porque ele vai crescer mais rápido do que todo mundo. Porque o capitalismo sempre vai sair na frente de todo mundo. Então, sabendo disso, eu, um país comunista, e que tem dentro dos meus princípios controle de todo mundo, de controlar tudo e todos, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um governo único, um governo comunista. E num governo comunista não tem vários presidentes, só tem um. Nossa, professor, que interessante, né? Só um me faz lembrar do anticristo. E por que anticristo? Porque no comunismo eles não permitem religiões, porque não pode ter outros líderes, não pode ter força paralela, não pode ter poderes paralelos, só tem que ter aquele. Só um, o soberano, o anticristo. Então eles quebram, cortam todas as religiões e fica só um governo. E o governo do anticristo, se você lê na Bíblia, ele está falando lá que ele, para você conseguir comer, ele vai ter o controle de você, a marca da besta. O controle, a marca nada é com o controle em cima de você. Ele vai te controlar. Então você vai comer hoje isso. Quem que faz isso? É o comunismo, porque o capitalismo ele fala assim: tem um serviço aqui, um serviço ali. Se você quiser trabalhar, você come. Se você não quiser trabalhar, o problema é teu. E já no comunismo, não. Você é obrigado a fazer isso, você é obrigado a fazer isso, e eu vou te dar mesada todo mês. Não interessa, porque todos são iguais. Essas são as diferenças. Só que na Bíblia fala que o anticristo ele usa de técnicas do comunismo. Por isso que eu bato na tecla e falo: os Estados Unidos vai perder. E fala lá da águia, fala da mulher. E que vai o dragão dominar tudo. E eu sempre falei que a China vai dominar tudo. E o anticristo surge. Pois é. Então, gente, o que eu tentei passar hoje no vídeo de hoje, já que eu não consegui fazer as coletâneas dos últimos 7 dias, de tão corrido que tá, é essa reflexão para a gente ver como que tá andando. E não é só isso. Nós estamos tendo problemas de climas, que está tendo problemas seríssimos com o clima, chuvas torrenciais, problemas gigantescos. Nós estamos tendo problema de falta de água, outras com seca, com queimas, com não sei o quê. As pessoas estão entrando em depressão, doenças atrás de doenças, os problemas estão chegando um atrás do outro.
As coisas estão assim inimagináveis. Algo assim cruel, desesperador. Mas é a realidade. É isso que está acontecendo. Então, dentro do cenário, dentro de tudo isso que está acontecendo, eu digo para vocês que nós já estamos pelo menos na metade do livro do Apocalipse. O que falta agora é as guerras de fato. E já está explodindo, e já está acontecendo. Os Estados Unidos já está trabalhando, já está atacando países. A Alemanha já está atacando os inimigos. Nós já temos outros países atacando. A Coreia do Norte já juntou com a Rússia. A China já está. Os Estados Unidos já está junto com as Filipinas. Então você já está vendo as alianças sendo formadas. E a aliança é o que basta para transformar guerras em guerras mundiais. A guerra mundial não precisa acontecer em todos os lugares. Aqui no Brasil não teve guerra, mas o Brasil pertencia à guerra mundial. Teve uma guerra mundial e o Brasil não estava, mas estava. Por isso que é mundial. O Brasil mandou alguns militares, mas ele não estava diretamente na guerra, mas estava, porque é uma mundial. Então você mapeia, você é meu amigo ou inimigo, amigo inimigo, amigo inimigo, amigo inimigo, e foi mapeando. Vocês conseguem entender como é que está a coisa andando? Então nós estamos andando para dentro do olho do furacão. Nós estamos andando para o apocalipse de fato, para o Armagedon total. Então aquela história que o Chico falou, cara, tá tudo acontecendo. Tá tudo acontecendo. É questão de tempo para vir a Europa para o Brasil e assim acontecer. É questão de tempo. É que a gente quer tudo rápido. Aí ele falou 50 anos. Gente, e o tempo que estava já normal para acontecer a Terceira Guerra Mundial? Você jogou fora? Não. Deram esses 50 anos a mais daquele tempo, mas você sabia qual era o tempo que tinha antes? Então como é que você vai saber? Se era 70, 80, se era 10, se era 20, quanto que tempo que era? Vocês conseguem entender isso? Tá bom? Então era isso que eu queria passar para vocês. Então um enorme abraço para vocês, espero que eu tenha conseguido voltar na minha viagem, ter dado tudo certo. Espero que tenha dado tudo certinho, que eu consiga ter alguma experiência que eu precisava ter, que eu encontrar o que eu queria encontrar. Se eu não encontrar, fazer o quê? Faz parte, né? Pelo menos eu fiz um movimento. Então que Deus abençoe muito. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.